custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E hoje nós vamos conversar com a Ana Georgina Dias, economista e supervisora do escritório do DIEESE na Bahia. Bom dia, Ana, bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos conversar com a Ana sobre uma decisão do Bolsonaro de fazer um apelo para banqueiros de liberar o consignado para as pessoas que vão receber o auxílio de R$600 a partir de hoje. O Bolsonaro ficou reclamando com os presidentes de alguns dos maiores bancos, como o Bradesco, Itaú, Santander, que essas instituições decidiram que não vão oferecer esse crédito. Agora, Ana, a Confederação Nacional do Comércio divulgou ontem uma pesquisa mostrando que o índice de inadimplência chegou a 78% entre as famílias brasileiras, a maior taxa já registrada desde 2010, quando se iniciou essa apuração. Como que você avalia essa fala do Bolsonaro de usar um auxílio emergencial em que as pessoas precisam comer para que ele seja a garantia de mais empréstimos, mais endividamento? Bom, na verdade, a gente observa a partir dessa decisão mesmo, um descolamento da realidade, né? Um desconhecimento mesmo do país que ele governa. Na verdade, é um contrassenso, chega a ser surreal imaginar que famílias que estão muitas vezes em situação de extrema vulnerabilidade, dependendo das políticas, né, dos programas de transferência de renda, possam dispor de parte considerável desse benefício, já que pode ser até 40%, né, durante um período prolongado, né, aí 24 meses, para conseguir contrair algum tipo de empréstimo. Isso mostra descolamento da realidade, isso também mostra uma despreocupação, de fato, com essas famílias, e mais uma vez também a gente percebe o caráter eleitoreiro, né, dessas medidas. Além dessa questão do Auxílio Brasil, ele também, nessa medida provisória, aumenta o limite de endividamento, né, a margem, para aposentados e pensionistas do INSS e também para os próprios trabalhadores do setor público e do setor privado. Então, na realidade, um grande estímulo ao endividamento da população como um todo, no momento em que, por conta da queda na renda, né, mesmo daqueles ocupados, mesmo das pessoas que têm um vínculo de trabalho, digamos, mais estável, né, a gente tem o rendimento médio em queda, e no momento em que a gente tem inflação corroendo fortemente parte, né, do poder de compra da população brasileira, um chamado endividamento. E com taxas de juros que, pelo menos pela prévia, que alguns bancos que dizem que vão aderir, né, a essa modalidade de crédito têm, pelo menos de maneira exploratória, tem fixado, são taxas de juros que, mesmo sendo de consignado, que deveriam ser taxas bem baixas, porque tem garantia, podem ser, às vezes, 3 vezes aquele consignado que já é a taxa do consignado cobrado, por exemplo, para aposentados e pensionistas do INSS. Pois é, já te teve informações que em alguns lugares já oferecem esse crédito com taxas de 5% ao mês, quase juros de agiota, né? Exatamente, principalmente quando a gente considera que a diferença do crédito consignado é exatamente o fato de que é um crédito garantido, ou seja, ainda que o tomador desse empréstimo ele não pague, ele tem algum mecanismo, na realidade é muito difícil ele não pagar. No caso dos aposentados e pensionistas, né, o benefício, digamos que ele seja a longo prazo, né? No caso também dos trabalhadores com carteira assinada, os trabalhadores CLT, os trabalhadores do setor público, eles têm o próprio salário, né, e as verbas rescisórias, no caso do pessoal do setor privado, para garantir. Então, o benefício também é uma garantia, né, pessoal do Auxílio Brasil, para o pagamento. Então, essa taxa de juros, ela deveria ser muito mais baixa. E, no entanto, não é o que nós observamos, né? São taxas aí muito altas, sobretudo quando a gente leva em consideração quem serão os tomadores desse tipo de empréstimo.
A gente está conversando com a Ana Georgina Dias, que é economista e supervisora do escritório do Diese na Bahia. Ana, agora, na sua avaliação, o que fez essas grandes instituições negarem a utilização do crédito consignado com esses benefícios? O que fez esses bancos recuarem? Eles não querem ganhar dinheiro, eles ficaram bonzinhos? Difícil acreditar nisso, né? Eu diria que eles são bancos, e como são bancos, são muito cautelosos, né? A questão do Auxílio Brasil, a gente sabe que tem um prazo de validade para esse benefício no valor de R$600, né? A validade vai até dezembro. Ainda não foi regulamentado algum tipo, aliás, não é previsto nessa MP que libera o empréstimo, nenhum tipo de fundo garantidor. Então, o Auxílio Brasil, ele é por um tempo limitado, né? As prestações, né, as parcelas do empréstimo podem chegar até 24 meses, então, a rigor, o banco não tem garantia. Para além disso, as grandes instituições financeiras têm aderido muito a determinadas formas, né, de se colocar no mercado com boa imagem. Então, a questão mesmo de, como eles chamavam antigamente, responsabilidade social, né, que agora é responsabilidade socioambiental. Então, assim, o caráter dessa medida é tão esdrúxula que até os bancos têm medo nesse momento de que a adesão a isso arranhe suas imagens, né? Então, eu diria que é uma mistura de cautela, né, com um certo pragmatismo em relação ao arranhão, né, que esse tipo de adesão poderia causar nas suas imagens no momento em que se percebe muito fortemente que reputação é um ativo muito importante para as empresas, né? Pois bem, a gente sabe que os bancos não precisam nem de nenhum aviso, eles sabem muito bem e são bem grandinhos para saber onde vão colocar o dinheiro. Mas a gente precisa também alertar com muita clareza as pessoas que vão receber propostas, já estão recebendo propostas, assédio dessas empresas de crédito, dito crédito fácil, para que elas não entrem nesse golpe. É muito importante que a gente alerte as pessoas que elas não embarquem nessa história, né, Ana? Eu acho que isso é o primordial, né? Imagine que uma família que muitas vezes dorme na fila, né, por meses, por dias, para conseguir ser incorporada, né, a esses programas de transferência de renda, um desemprego ainda extremamente elevado. A gente precisa lembrar que mais de 10 milhões de pessoas estão desocupadas, né? Mesmo aqueles que trabalham, né, os ocupados com renda muito baixa, necessitam de fato desse auxílio. Então, comprometer por um tempo tão grande uma parcela que é quase a metade, né, dos R$600 que vão ser liberados, né, como Auxílio Brasil, até R$240, que é 40%, podem ser comprometidos com essa modalidade de crédito. Então, não é razoável imaginar que alguém que dependa desse benefício possa abrir mão de uma parcela tão considerável da renda e por um tempo tão grande, né? 2 anos é muito tempo. E lembrando também que não há garantia de tempo que você vai permanecer recebendo esse auxílio, né? A gente tem visto aí sobretudo no último mês, esse pacote de bondades do governo, né? Mas a gente sabe que tem prazo de validade. Isso é basicamente até dezembro, então as pessoas precisam ter muita cautela. E eu diria isso não só para as pessoas que são beneficiárias do Auxílio Brasil, ou aquelas que recebem benefício de prestação continuada, mas eu diria também para aposentados, pensionistas, trabalhadores e trabalhadoras que tiveram também suas margens aumentadas para o crédito, né? E sobretudo no momento em que nós temos, a gente já viu que a taxa do consignado não é tão baixa, né? E nós temos aí juros crescentes ao longo do tempo. Então, não é uma boa ideia. Então, o que a gente pode passar para essas pessoas como sugestão, Ana, utilizem, recebam esse auxílio, utilizem efetivamente para comprar alimentos, mas que também no dia 2 de outubro levem isso para a urna, mas pensando na mudança desse projeto econômico que foi colocado no Brasil e que levou toda a população brasileira a essa situação. Exatamente, lembrar que os programas de transferência de renda são extremamente importantes, mas mais importante até é a continuidade,
Não adianta a gente ter aumento de benefício com prazo de validade. Não adianta esse benefício com valor mais alto não conseguir alcançar todas as famílias que nesse momento estão numa situação de extrema vulnerabilidade. É preciso que exista um projeto, né, de país, é preciso que exista possibilidades concretas de que essas pessoas possam trabalhar, que elas possam ter a sua subsistência garantida, não é? Com trabalho, com os programas de transferência de renda que são muito importantes, mas que isso faça parte de um projeto de país, não seja alguma coisa extremamente pontual e com uma clara, né, finalidade eleitoreira. E aí a gente lembra aquilo que foi dito pelo ex-presidente Lula, né? Preciso colocar os pobres no orçamento e os ricos no imposto de renda para a gente começar a levantar recursos para que a gente possa mudar essa situação. Ana, obrigado pela tua participação aqui no Jornal Brasil Atual. É sempre um prazer falar com você e a gente espera a tua participação em outras oportunidades. Eu que agradeço e estamos aqui sempre à disposição. A gente conversou com a Ana Georgina Dias, economista, supervisora do escritório do Diese na Bahia, aqui no Jornal Brasil Atual. Agora são 7h27. A gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.